de Tiago, ele fala que ele era semelhante a nós, sujeito a sentimentos. E assim, irmãos, somos nós. Nós somos sujeitos a sentimentos. Nós temos sentimentos, tanto de alegria como de euforia, mas também de tristeza e melancolia. O texto que nós lemos, irmãos, de Tiago 5:17, ele reporta a 1 Reis, capítulo 19. Ele aponta para essa crise que está aqui. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia, 1 Reis 19, onde Elias, irmãos, passou por uma crise tremendamente profunda. E esse texto aqui que nós temos, irmãos queridos, porque Elias não era apenas um profeta. Esse texto aqui aponta para nós, querido, uma profecia. Essa experiência aqui de Elias nos serve de grande instrução para a nossa vida. Nós vemos, irmãos, que Elias, ele tem algumas causas no texto que apresentam a causa da sua depressão. Na última terça-feira próxima passada, nós falamos sobre as causas da depressão. E esse texto aqui que lemos, ele aponta as causas da depressão de Elias. Falamos aqui na semana passada sobre cansaço físico. Se você ver no versículo 46, você vê que Elias estava cansado. 1 Reis 18:46, diz assim: a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Situação de Elias, irmãos, cansaço físico. Vemos também, irmãos, que Elias estava passando na época por uma carência de simpatia. Olha o que está no versículo 14 do 1 Reis 19. Vamos ler juntos? Ele respondeu: irmãos, Elias também estava passando por uma carência de ocupação. No capítulo 18, nós vemos Elias literalmente ali lutando com os profetas de Baal e de poste ídolo. E nós vemos ali que enquanto Elias teve o trabalho de profeta, mesmo difícil como tal, tudo ia bem. Mas a partir do momento que não tinha aquele trabalho mais, irmãos, entrou a crise nele. Em último lugar, para mostrar as causas aqui sobre Elias, ele teve um desapontamento em suas expectativas de êxito. Olha aqui para mim, irmãos. Talvez uma das maiores causas de melancolia, de depressão e crises depressivas hoje é aquilo que passou Elias: desapontamento em suas expectativas de êxito. Irmãos, se você ler 1 Reis 19, nós já lemos várias vezes aqui, nós temos a crise apresentada por Elias, e ela é uma crise que todos nós estamos sujeitos. Como nós lemos lá em Tiago 5:17, Elias era homem como nós, sujeito ao quê? Sentimentos. Querido, sabe qual que era a dificuldade de Elias aqui nesse texto de 1 Reis capítulo 19? A grande dificuldade dele, irmãos, era conciliar o visível com o invisível. E essa é a nossa maior luta que nós temos, irmãos. Por quê, irmãos? Se você contemplar no capítulo 18, Elias tinha matado os profetas de Acabe, ele tinha matado os profetas de Baal, ele tinha matado os profetas de poste ídolo. E a grande crise de Elias, irmãos, é porque Acabe e Jezabel continuavam no poder. Ele não conseguia entender porque Acabe e Jezabel continuavam no poder. Ou seja, queridos, a grande crise que levou à depressão, à melancolia de Elias, era conciliar o visível com o invisível. O que é o visível, irmãos? Visível, querido, é a dor que bate à nossa porta. Visível, a enfermidade, está ali, ó, é visível. Visível, o luto, a perda, aconteceu. Visível, irmãos, o desemprego que bate à porta é visível. Visível, irmãos, a dificuldade que passamos. Visível, o telefone que toca e nos dá uma má notícia. Sabe qual que é o invisível, irmãos?
O invisível é que Deus está no controle de todas as coisas. E essa, irmãos, é a nossa maior grande dificuldade, irmãos. Enfermidade, às vezes está visitando a família. A dor visitando a família. Esse é o visível. O que os olhos veem é isso. Os olhos, o coração vê a dor, o sentimento, a mágoa, mas o invisível, querido, é um Deus que está no controle absoluto de todas as coisas. E essa é a maior dificuldade que nós temos, irmãos. Nós temos uma dificuldade, um paradoxo em relação à palavra, porque a palavra fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A Escritura nos fala que o anjo do Senhor está à minha volta, Salmo 34, 7. Salmo 125 nos fala que como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. E em vários textos que nós temos em mente, nos falam dessa guarda de Deus, dessa proteção de Deus. O Salmo 91 fala que vai cair 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você não vai ser atingido. Mas às vezes, irmãos, o visível está nos apresentando um outro quadro. O visível apresentava para Elias, irmãos, o que? Acabe e Jezabel no poder. O que essa maligna Jezabel disse? Jezabel falou: daqui 24 horas você está morto. Foi isso que ela falou. Daqui a 24 horas você está morto. Querido, olha o que a crise faz com as pessoas. Se você acompanhar no capítulo 18, eu vou citando para você, depois você pode ler em casa. Elias não tinha matado apenas 450 profetas de Baal. Ele matou 450 de Baal e matou 400 poste-ídolo. E diz que ele passou todos ao fio da espada. Ele matou 850 profetas, 450 de Baal e 400 poste-ídolo. Agora a mulher bate o pé e Elias faz o quê? Corre e vai para o deserto. A grande dificuldade que nós temos é essa, irmãos: conciliar visível com invisível. Mas eu gostaria, querido, nessa noite, de ministrar algo profundo ao seu coração. Muitas vezes, meu querido irmão, a dor, o sofrimento, a mágoa, as perdas, as más notícias, e nós estamos sujeitos a ela nesse mundo decaído. Muitas vezes, irmãos, elas estão acontecendo, mas eu gostaria de te lembrar, querido, que Deus está no controle. Ele é seu pastor, e você não vai ter falta de nada. Às vezes nós fazemos uma leitura errada do Salmo 23, irmãos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada, o quê? Repete comigo: o Senhor é o meu pastor. De novo: o Senhor é o meu pastor. Não vai faltar o pão na minha casa, não, porque Ele manda maná todo dia. Não vai faltar o cuidado dEle, a bênção dEle, mas nada vai me faltar. Não vai faltar a doença, não vai faltar a dor, não vai faltar o desemprego, não vai faltar, querido, nada. E Ele continua sendo o nosso pastor. É isso que diz o Salmo 23, querido. Esse Salmo, querido, não está falando que não vai faltar apenas coisas prósperas. Não vai faltar também coisas difíceis. Não vai faltar dor, lamento, não vai faltar. O que o salmista está dizendo, ou seja, nós vamos passar por tudo isso e Ele continua sendo o quê? O nosso pastor, irmãos. É isso que ele está falando. Salmo 23 é um salmo de cura. O Salmo 23, querido, fala que Ele nos leva a águas de descanso. Salmo 23 nos fala que Ele nos leva a pastos verdejantes. Você já analisou o Salmo 23, querido, sobre pastos verdejantes e água de descanso? Que o salmista Davi estava no meio do deserto? Como é que um homem escreve no meio do deserto sobre pastos verdejantes e água de descanso? Porque na verdade, querido, o Senhor e o bom pastor, ele sempre tinha uma água refrigerada e sempre tinha, querido, um pasto verde para dar para as suas ovelhas. E assim é o Senhor, querido. Mesmo passando pelos desertos da vida, nós teremos sempre esse pastoreio do Senhor. Deus, Ele é um pastor, e enviou Jesus como pastor supremo para pastorear e nos cuidar. O que diz lá no Evangelho de João, no capítulo 10, querido? Eu sou o bom pastor. O bom pastor deu a vida pelas suas ovelhas. Querido, Jesus é o nosso pastor supremo, e Ele cuida de nós. Ele nos pastoreia, Ele fala: eu conheço as minhas ovelhas.
Coisa maravilhosa, querido, Ele conhece as ovelhas. Coisa maravilhosa saber, querido, Ele fala: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Querido, Ele te conhece, a expectativa é que você também o conheça. Somos pastoreados por um pastor supremo chamado Jesus, e esse pastor, querido, é o que deu a vida pelas ovelhas. O bom pastor é aquele que morreu na cruz do Calvário pelas suas ovelhas. Ele cuida de nós. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e não vai faltar, querido. Deus vai te abençoar, querido. Não vai faltar o pão, não vai faltar a veste, não vai faltar o teto, mas também não vai faltar dor não, querido. Não vai faltar tribulação, nem angústia, nem perseguição. É essa a visão do Salmo 23, querido. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Todos os dias, querido, a bondade e a misericórdia do Senhor vai estar com você todo dia, porque Ele é o bom pastor e nada vai nos faltar, e Ele continua sendo o nosso pastor. Em todo momento Ele continua sendo o nosso pastor. Nessa noite, queridos, eu gostaria de falar sobre como tratar a depressão. Nós temos falado, irmãos, muita coisa sobre causas, efeitos, estatísticas, e essa noite eu gostaria de falar, queridos, como tratar a depressão. É preciso, querido, um diagnóstico, e você precisa de entender, querido, que a partir do momento que é detectado um diagnóstico, aplica-se aqui o remédio. Quando você vai no médico tem um diagnóstico, não tem? Tem. Hoje em dia, na maioria das vezes, faz-se um exame, faz um ultrassom, procura-se pesquisar e rastrear aquela enfermidade, e depois aplica-se o remédio. Deus, querido irmão, é o Senhor da ciência, e para a depressão já existem os remédios antidepressivos, cujo objetivo é fazer com que o humor volte ao normal. Um aliado, querido, da medicação é a psicoterapia. Pastor, então eu devo procurar o médico? Sim. Pastor, eu devo procurar o psicólogo? Sim. Pastor, então é necessário buscar também a psiquiatria? Sim. Interessante que eu tenho falado sobre isso, e se você vê hoje lá no blog do reverendo Hernandes Dias Lopes, Facebook dele, ele pôs isso aqui que eu estou falando com vocês: depressão é uma doença, querido. Da mesma forma que o nosso corpo físico adoece, a mente, a alma adoece. Entre lá, Facebook, Hernandes Dias Lopes. Isso que eu tenho estudado com vocês, a mesma visão que nós temos, é a mesma visão do reverendo Hernandes Dias Lopes. E olha que ele é muito mais capacitado e gabaritado do que nós, irmãos. Depressão é uma doença da alma, irmãos. É preciso entender, querido, que é necessário sim o medicamento, é necessário sim, querido, a psicoterapia, é necessário, é preciso pedir ajuda para ser curado. Deus é o Deus da ciência. Por que a ciência está tão evoluída hoje, irmãos? Olha aqui para mim: graça comum de Deus. Quem deu sabedoria aos médicos para cada dia que passa a ciência está mais evoluída, irmãos? Deus, queridos. Vou dar um exemplo para vocês aqui, apenas um, rapidamente. Quando nós lemos a Escritura Sagrada, só para dar um exemplo da graça comum de Deus, você vê que geralmente os velhos ficavam cegos. Já viu isso? Lembra? Eli, o profeta Eli, quando morreu, estava o quê? Cego. Quantos homens de Deus nós vemos cegos? Quando aquele porventura não perdia a visão, ele é exaltado, fala assim: Moisés morreu velho, mas os seus olhos ainda estavam o quê? Limpos. Querido, por que os homens do passado ficavam velhos? Catarata, irmãos, catarata. Deus é tão maravilhoso,
que, mediante a sua onisciência, onipotência, onipresença, Ele deu capacidade aos médicos hoje para operar catarata. E opera onde? Operação em ambulatório. Você opera e vem embora para casa, irmãos. Aquilo que causava cegueira, hoje é o que? Você opera e vem para casa. O que é isso, querido? É graça comum de Deus. É a graça de Deus chegando aos homens. Quando nós lemos na Escritura, irmãos, a hanseníase. Hanseníase era uma praga, não era? Era uma peste. O leproso, irmãos, ele era humilhado. O leproso tinha de morar fora da cidade, fora da aldeia. O leproso, quando ele chegava na cidade, ele tinha de gritar: o quê? Imundo, imundo! Para que as pessoas afastassem, para que ele entrasse na cidade. Imagina a humilhação dessa pessoa, querido. A lepra é o que, irmãos? A hanseníase. A pessoa hoje, a partir do primeiro comprimido, ele já está o quê? Imune. O que é isso, irmãos? Graça comum de Deus. E da mesma forma que tem as doenças físicas, apenas esses exemplos que eu citei aqui, da visão, da mesma forma como tinha a hanseníase, como uma grande praga, uma peste imunda, onde o leproso era humilhado, onde a família do leproso era humilhada. Agora, irmãos, nós temos a cura vinda da parte de Deus, e contra as outras enfermidades também, que Deus, pela graça dele, providenciou a sabedoria ao médico para curar, irmãos. Da mesma forma, irmãos, as doenças da alma. A alma fica doente, querido. O cérebro fica doente. E não é vergonha procurar tratamento, não é vergonha falar assim: eu preciso de cuidado. É preciso conscientizar sobre isso, queridos irmãos. Oh, irmãos, um aliado a essa medicação é a psicoterapia. No caso de Elias, irmãos, não existia os medicamentos antidepressivos. Ele recebeu um tratamento direto de Deus, o qual foi o tratamento dado por Deus para a depressão de Elias. Deus cuidou de Elias, irmão, de maneira miraculosa, como cuidou de outras pessoas no passado também que teve crise. Por quê? Porque não tinha um medicamento. Só que hoje nós temos medicamento. Falar sobre como tratar a depressão, irmãos. Em primeiro lugar, tratamento físico. Olha o versículo de 5 a 8. Vamos ler juntos? Eu vou ler, os irmãos me acompanham. Deitou-se e dormiu debaixo dos ímpos, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho será sobremodo o quê? Longo. Vamos ler o versículo 8? Irmãos, em primeiro lugar, como tratar a depressão? Primeiro, tratamento físico. Nesse texto aqui, queridos, Deus reuniu as forças exauridas de Elias. Deus permitiu que ele dormisse. Deus o alimentou com alimento miraculoso. Um dos melhores remédios, querido, para as depressões é o descanso, é a alimentação equilibrada, é o repouso regular e também atividade física. Olha o que diz o versículo 5, irmãos. Deitou, dormiu, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta e come. Versículo 6 fala assim: olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras. Versículo 7 fala: voltou segunda vez e disse Deus: levanta-te e come, porque o caminho será sobremodo longo. Olha aqui para mim, irmãos. Deus não prometeu em lugar nenhum na Bíblia que teríamos facilidade na vida. Ele fala para Elias: Elias, levanta e come, porque o caminho vai te ser sobremodo longo. Quando ele falou isso aqui para Elias, irmãos, Elias estava indo para onde? Para o deserto. Ele ia caminhar 40 dias e 40 noites aonde? No deserto. Levanta e come, porque o caminho vai ser longo. Irmãos, Deus não prometeu diferente. No Novo Testamento, Jesus falou, irmãos, que estaria conosco, mas Ele falou que passaríamos por quê? Por aflições. O caminho vai ser longo, irmãos. É caminho de deserto, caminho de dor, caminho de sofrimento.
Elias, o caminho vai ser longo, e o melhor tratamento, irmãos, é o tratamento dado por Deus, tratamento físico. Lembre disso, querido. Descanse, alimente-se, repouse regularmente, faça atividade física. Segundo lugar, querido, no caso de Elias, segundo lugar de Elias foi o desabafo. O que é isso aqui, irmãos? O que a psicologia faz hoje, irmãos? Não é isso que faz a psicologia hoje? A psicologia, você senta diante do psicólogo para quê? Para ele te ouvir. Irmãos, Deus permitiu que ele desabafasse o seu pesar. Olha o versículo 10, vamos ler? Ele respondeu: versículo 14 diz assim: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Sabe que eu sou maravilhado com esse texto aqui, irmãos? É a paciência de Deus com Elias. Interessante, irmãos, como Deus é paciente com Elias nesse texto. Você vê que Deus manda Elias para um lugar, ele vai para o outro. Manda ele para Horebe, ele vai para a caverna. Manda ele sair da caverna, ele não sai. E Deus sempre pacientemente cuidando dele e tratando dele. Querido, um dos melhores remédios para a depressão é o desabafo. Muitas vezes esse é o maior e imediato alívio. Elias expôs o seu problema e assim acalmou a própria mente. Queridos, tem um texto que diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 5, a parte B fala assim: perto está o Senhor. Aí no versículo 5 fala assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes porém em tudo seja conhecido diante de Deus as vossas petições pela súplica e com ações de graças. Ao versículo 6 fala: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Querido irmão, procure ajuda, se for preciso, psicológica. For preciso procurar para conversar, não tenha vergonha. Não tenha vergonha, querido, de procurar alguém para orar com você. Ah, pastor, eu preciso de alguém especialista. Procure um psicólogo. Eles estudaram para isso. Eles estudaram o comportamento da mente humana para isso. Procure. Só precisa sentar lá e conversar com ele. Sente e converse com ele. Fale com ele o que está passando. Desabafe o que está no coração. Não tenha vergonha de procurá-lo. Não tenha vergonha de desabafar como Elias fez. Terceiro lugar, querido. No caso de Elias, irmãos, houve uma mudança de ambiente. Andando sem parar, Elias chegou ao monte Horebe. Versículo 8. Vamos ler juntos? Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Olha aqui para mim, irmãos. Há ambientes depressivos e há ambientes que ajudam a vencer a depressão. Queridos, fuja das coisas que causam depressão. Fuja de ambientes depressivos. Quando a pessoa está passando por uma crise depressiva, é preciso de mudança de ambiente. Vou dar um exemplo para vocês, irmãos. Pare de assistir jornal que só fala de morte. Tem gente que fica catando lá os jornal que fala só de morte. Tem um jornal aí, querido, que você aperta nele, só sai sangue. Só sangue. Pare de assistir isso, querido. Não leia. Lá em Belo Horizonte tem um jornalzinho que chama Super. O Super é muito famoso lá em Belo Horizonte, porque ele mostra tudo e revela tudo. É um jornalzinho terrível. Tem um jornal do SBT de manhã, só fala de acidente. Tem um jornal da Record, que ele é o Fala Brasil,
começa às 8h30, 9 horas da manhã também, só fala disso, querido, não assista isso. Procure coisas boas para ler, coisas boas para ver. Uma coisa aqui que de vez em quando eu falo com as pessoas também, irmãos, a pessoa está passando um problema às vezes, evite filmes violentos, evite filmes que causam medo, que causam fobia, que causam desespero, evite ambientes que causem isso, medo, fobia. Ô querido Elias, Deus mandou ele para Horebe. O que era Horebe, irmãos? Horebe é sinônimo de quê? De Sinai. Horebe é um lado do Sinai. Quando ele fala para ir para o Monte Horebe, ele fala assim: vá para a minha presença. Querido, procure lugares aonde você vai ser abençoado. Fuja de lugares tristes, fuja de lugares que vai te causar preocupação, fuja de lugares, situações que vão causar nesse tempo agora mais melancolia ainda. Quando ele falou assim, vá para Horebe, querido, no meio de crises depressivas, busque a Deus. Algumas vezes, irmãos, na caminhada cristã, eu já encontrei algumas pessoas e falou, querido, aí eu visito ele, falou, meu irmão, você está meio sumido, o que foi? Vim te fazer uma visita pastoral. Aí essa pessoa fala assim, pastor, estou passando por alguns problemas, por isso que eu estou meio sumido. Aí eu encontro alguns, às vezes, já encontrei, com crises melancólicas, depressivas. Pastor, eu estou esperando passar, mas eu vou voltar. Irmãos, olha aqui para mim, queridos. Deus mandou Elias para onde, irmãos? Para Horebe. Horebe é a presença de Deus. Querido, nós estamos vivendo uma epidemia de dengue, quase no Brasil todo. Não é um privilégio só de Mantena, viu, irmãos? Quase o Brasil todo. Quando alguém adoece aqui, imediatamente, o que é que ele faz? Ele vai na clínica ali, não vai? Na hora. Ele vai procurar o hospital, o evangélico, vai ao hospital São Vicente, Santo Antônio, mas ele vai procurar um médico na hora, não vai? Querido, tenha em mente que a igreja é o pronto-socorro da nossa alma. O maior erro que as pessoas cometem é, no meio das crises da dificuldade, se afastar da presença do Senhor. Um abismo chama outro abismo. Querido, guarde isso no seu coração, anote nas tábuas do seu coração. Querido, os momentos difíceis da sua vida, não afaste da casa do Senhor. Vai para Horebe, vai para Horebe. Foi para onde Deus mandou Elias. Vai para Horebe, vai para a minha presença. Da mesma forma, irmãos, quando nós estamos doentes fisicamente, procure um médico urgentemente, procure a presença do Senhor, procure a casa do Senhor, não deixe de congregar, não deixe de buscar a Deus, entendendo como ali é um pronto-socorro para as doenças físicas. Você tem de entender, querido, que a igreja pode funcionar como um pronto-socorro para as doenças espirituais e para as doenças da alma. Quarto lugar, querido, restauração afetiva. Ele teve aqui, querido, uma restauração. Deus lhe contou boas novas. Olha o que diz o final do versículo 18. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Você não está sozinho, querido. Elias achou que estava o quê? Sozinho. A vida de Elias, querido, não foi um fracasso, afinal de contas. Ele achou assim, eu fiquei sozinho em Israel. Às vezes nós pensamos que estamos sozinhos, irmãos. Não. Deus trouxe boas novas para ele, fala assim, eu conservei 7.000, tem 7.000 que não adoraram Baal, tem 7.000 que não se dobraram, tem 7.000 que não ajoelharam diante de Baal, você não está sozinho. E assim, querido, é a nossa vida, restauração afetiva. Preguei aqui outro dia sobre autoestima.
Deus estava trabalhando, queridamente, o coração de Elias, trabalhando a autoestima dele. Falou: filho, você não está sozinho não, querido, você não está sozinho nesse Israel não, você está achando que você está sozinho, mas tem 7.000, irmãos. Querido, você não está sozinho não, meu irmão. Olha ao seu redor e fala: meu Deus, levante alguém para me ajudar, porque eu não quero estar sozinho nessa luta. Restauração afetiva. Entenda que você é amado por Deus. Tem pessoas que te amam, tem pessoas que prezam por você, tem pessoas dispostas a caminhar conosco. Ele teve uma restauração afetiva. Quinto lugar, querido, ele teve terapia ocupacional. Olha o que está no versículo 15 a 17. Disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria, a Jeú filho de Ninsi ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu filho de Safete e Abel de Meolá ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Irmãos, o que Deus fez? Deus restaura o ministério profético de Elias. Se você chegar aqui no capítulo 19, no versículo 1 em diante, fala que no versículo 3, diz que, temendo pois Elias, levantou-se e para salvar a sua vida, se foi a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. O que Elias tinha feito aqui no início do capítulo 19, irmãos? Elias tinha abandonado o ministério profético. Quem era esse moço aqui? Esse moço aqui era um discípulo dos profetas. Lembra logo a seguir agora em Eliseu, agora que tinha escola dos profetas? Na época de Elias já tinha começado a escola dos profetas. Elias, quando fala que ele deixou o seu moço, quer dizer, ele estava abandonando o ministério profético. O que Deus fala com ele? Eu vou te dar terapia ocupacional. Se ele era profeta, ele ia ungir Azael, rei sobre a Síria, porque isso era serviço de quem? Do profeta. Se ele era profeta, ele ia ungir também sobre Israel, Ninsim, a Jeú. Se ele era profeta, ele ia ungir também Eliseu, que era outro profeta. Ou seja, Deus deu ocupação para Elias, ungir outros pelos quais os propósitos de castigo e de instrução do Senhor seriam efetuados. A melhor inspiração nas obras, nas horas de depressão, é receber, querido, ocupação. Ele teve a sua vocação renovada, querido. Elias, ele abandona seu ministério profético, mas Deus, querido, ocupa Elias. Fala assim: querido, você vai ungir o rei, você vai ungir o profeta Eliseu. Meu querido irmão, ocupe a mente, faça algo produtivo, faça algo primeiramente por você mesmo, faça algo que abençoe alguém. Eu disse aqui há poucos dias atrás, e vou repetir, que nos dias mais difíceis, que nós temos dias difíceis, é nos dias que eu visito mais, é nos dias que eu não quero ficar em gabinete. Chego ali de manhã, dou bom dia e falo assim: estou visitando. Sabe por quê, querido? Porque eu preciso de ocupação, eu preciso de abençoar alguém. E geralmente, querido, quando você tem ocupação, você acha que você está abençoando alguém, mas na verdade é você que está sendo abençoado. De vez em quando eu visito algum irmão, alguma irmãzinha, e falo: meu Deus, como eu estou sendo abençoado com essa visita. Se eu ficar ali no gabinete, querido, eu vou ficar estudando, eu vou ficar pensando, eu vou ficar lutando comigo mesmo. Mas eu saio e falo assim: não, hoje é um dia propício à terapia ocupacional, eu vou visitar muito. É o dia que eu faço 6, 7, 8 visitas, passo numa casa, sou ali ministrado por Deus, vou em outro lugar, falo: meu Deus, que bênção. Quantas experiências, irmãos, em relação a isso. Você senta às vezes com alguém e fala: meu Deus, como eu fui abençoado. Tem pessoas aqui na igreja, querido, que às vezes você nunca foi na casa dele, e você chega lá, ser abençoado por Deus profundamente. Muitas vezes alguém aqui da igreja nem conhece a dona Celina, né? Você vai visitar a dona Celina e fala: meu Deus.
uma visita abençoada, na simplicidade dela. Às vezes tem muita gente que não conhece a dona Margarida, que é viúva do seu evangelista Daniel, né? Primeira vez que eu fui na casa da dona Margarida, falei, meu Deus, tanta sabedoria num lugar só. Falei assim, uma mulher como essa, ela precisa talvez até pregar para a gente. A dona Lindaura, mas a Mariana, né? Você vai na casa da Lindaura passou por tanta luta aí, enfermo ano passado, né? Mas você vai lá, tem sempre uma palavra boa, sempre algo para trazer paz ao seu coração, está te ocupando. Falei, meu Deus, que benção. Já falei com a Marília, que a mãe do Moacir, ela tinha de falar para os casais, e para as mulheres, principalmente para as mulheres. Já falei para a Marília, só legal está lá nas dificuldades dele. A dona Aide também, já velha, cansada. Aí você chega lá, ela fala assim, ô amor, não é isso, amor? Ô amor. Eu falei, meu Deus, essa mulher tinha de dar palestra para as mulheres. Tinha de dar palestra para as mulheres. E você vai lá, você é tão abençoado, só legal na simplicidade dele. Na hora que você vai sair, ele fala assim, ó, não esquece de mim não. Já valeu a visita, gente. Quer dizer que a sua ida lá é importante. Você já sai de lá, fala, meu Deus, se eu tinha motivo de tristeza, acabou. Se porventura eu estava triste, acabou. Aí a dona Aide fala, ô meu amor, outro dia eu fui lá no aniversário de casamento dele. Ô bem, você sabe que dia que eu estou fazendo hoje? Hoje é dia do nosso casamento. Eu falei, meu Deus, essa mulher tinha passado de casais, dar palestra para as mulheres. Chamar de amor, meu bem. Está lá nas dificuldades, na luta. Tem dia que você chega lá, não dormiu de noite, mas está lá chamando de amor, de meu bem. Irmãos, terapia ocupacional. Quando a gente é abençoado, você vai lá ser abençoado pelas pessoas. Sabe por quê, irmãos? Porque como nós vimos aqui, querido, Elias, ele tinha um ministério, e ele tinha deixado o seu ministério. No final do texto que nós estamos lendo aqui, Deus está restaurando o ministério de Elias, dizendo, você é importante para mim. Querido, aquilo que Deus te chamou para fazer é importante. O que nós lemos lá em Tiago 5,17? Elias era homem como nós, sujeito, o quê? Aos mesmos sentimentos. Ele era homem sujeito a sentimentos, irmãos, mas Deus tinha um propósito na vida dele. E assim somos nós, irmãos. Deus tem um propósito na sua vida, meu irmão. Deus tem um propósito na sua vida, minha irmã. Deus tem um ministério para você e Ele vai te sustentar nesse ministério. Somos sim sujeitos a sentimentos, somos falhos, temos crises, mas Deus nos chamou para fazer algo. Sexto lugar, querido, terapia espiritual. No seu desânimo ou na depressão, Elias precisava renovar a sua visão de Deus. Olha o versículo 11 e 12. Disse-lhe Deus, sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Sair, irmãos, desculpa. E põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor também não estava onde? No terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava onde? Não estava também no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Versículo 13 diz assim, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto no seu manto. Querida, é preciso também, irmãos, terapia sim espiritual. Elias precisava renovar sua visão de Deus. Deus se revela a Elias através desses fenômenos aqui naturais. Irmãos, um dos grandes males do nosso século é o ceticismo. Sabe o que é isso, querido? A incredulidade. Às vezes esquecemos que Deus é Deus e que Ele está no controle de todas as coisas. Deus está mostrando para Elias, fala assim, eu sou Deus. Deus se revela, aqui, irmãos, é aquilo que nós chamamos de teofania. O que é uma teofania?
Teofania no Antigo Testamento é uma manifestação visível de Deus. E Elias agora vê o próprio Deus nos fenômenos da natureza. Queridos irmãos, as pessoas têm se tornado muito céticos, incrédulos, duvidam que Deus continua fazendo, duvida que Ele continua curando, duvida que Ele continua restaurando, duvida que Ele pode restaurar, curar, salvar um casamento, salvar uma família, salvar uma vida, curar um câncer, curar uma angústia, curar uma depressão. E aqui Deus fala assim: eu estou no controle, meu filho, eu estou aqui, querido. É Deus falando para Elias: Elias, eu sou Deus, eu sou Deus. Se você ver no capítulo 18, Elias tinha orado e tinha caído o quê? Fogo do céu. Agora Deus vai e fala assim: eu sou Deus, eu continuo sendo Deus, eu estou no controle. Querido irmão, Deus continua sendo Deus, faz parte dos atributos incomunicáveis de Deus. O que são atributos incomunicáveis? São atributos que Ele não compartilha conosco. É imutabilidade. Deus é imutável, querido. O mesmo Deus que apareceu aqui a Elias é o mesmo Deus que aparece para nós, é o mesmo Deus que cuida de nós, é o mesmo Deus que se manifesta a nós ainda hoje. Querido, creia que Deus fala contigo, creia que Deus sara, que Ele cura, que Ele transforma, creia que Deus continua se manifestando, fazendo proezas, maravilhas e prodígios. É isso que Ele estava fazendo para Elias: Elias, eu estou aqui, eu estou no controle, eu sou Deus. Foi através de mim que você orou e parou de chover, foi através de mim que você orou e voltou a chover, foi através de mim que se matou os profetas de Baal e poste ídolo. Querido, foi Deus, querido, é Deus que faz ainda hoje, em minha vida, em sua vida. Irmãos, queridos e amados, a depressão deve ser vista como uma enfermidade física, mas também espiritual. Para a primeira, ou seja, para a enfermidade física, é preciso um médico especialista. Para a enfermidade espiritual, é preciso, querido, da total dependência de Deus. Guarde algo no seu coração, irmãos. O mais forte, o mais santo, o mais fiel sobre a terra está sujeito a momentos de desânimo e de depressão. E é bom saber, por vias das Escrituras, que alguém esteve no vale da sombra da morte, como esteve Elias. Crente também, irmão, fica doente. Tá bom, querido? Fico muito preocupado, irmãos, porque às vezes nós somos condicionados a uma teologia que o crente não pode ficar doente, que o crente não pode passar por perdas, que o crente não pode ficar desempregado. Essa teologia da prosperidade, irmãos, ela veio como uma grande desgraça no meio da comunidade evangélica, principalmente brasileira hoje. Essa teologia da prosperidade, não, porque se está passando dificuldade financeira, porque está em pecado. Ah, porque se está passando dificuldade, enfermidade, será que tem algum pecado? Meu querido, a enfermidade faz parte da consistência humana, irmãos. Ficamos doentes, irmãos, por quê, irmãos? Porque faz parte. Estamos num mundo caído, e esse mundo caído, diz lá em Gênesis capítulo 3, que a terra produziria o quê? Cardos e o quê? Sabe o que são os cardos e abrolho? São as doenças, as pestes, as enfermidades. Ah não, porque se porventura deve ter algum pecado. Meu irmão, para com isso de fazer análise dos outros desse jeito. A enfermidade bate a porta de todos, brancos, negros, amarelo, pardo, branco, alto, gordo, magro, bate a porta de todos. Todos nós, nesse mundo decaído, estamos sujeitos a enfermidades, tanto do corpo como da alma. O que diz lá em Romanos capítulo 8, irmãos? Que a própria natureza está gemendo e clamando pela volta do Senhor Jesus. A terra está doente, irmãos. Você sabe que a terra está doente? Não se produz nada mais sem agrotóxico hoje, sabia disso? Porque a terra está doente, irmãos. Como salário de quê? Do pecado. O pecado não trouxe apenas consequência para o ser humano, o pecado trouxe consequência para a própria terra. Não se produz tomate hoje sem agrotóxico, não se produz batata inglesa sem agrotóxico. Por quê? Porque a terra está o quê? Doente.
Não vou entrar nesse detalhe aqui, irmãos, mas quando nós pensamos em ressurreição, nós pensamos apenas em ressurreição do homem, né? Você sabia que a terra vai passar também por ressurreição? Ela vai ser transformada. Apocalipse 21, irmãos: vi novo céu e nova terra, o quê? Transformada. Irmãos, voltando para o nosso texto, crente também fica doente. Elias era um herói, e era um herói da fé, mas também era o quê? Um vaso de barro. Somos vasos também de barro. A experiência de Elias, irmãos, revela que nos momentos mais difíceis da vida, Deus ministra conforto aos nossos corações. Deus tem cura, irmãos, para as enfermidades. Busque a Ele, clame a Ele. E volte o seu texto para 1 Reis 19 para a gente encerrar. Versículo 11. Disse-lhe Deus o quê? Versículo 15. Diz o Senhor o quê? Olha para mim, irmãos. Versículo 11. Disse-lhe Deus o quê? Sai. Versículo 15. Diz o Senhor o quê? Irmãos, esses dois verbos aqui, eles estão em qual tempo? Imperativo. Esses dois verbos aqui, irmãos, eles resumem toda a história de Elias. Sabia disso? Esses dois verbos, irmãos, eles resumem tudo que eu falei para vocês aí, desde que eu comecei a falar há 40 minutos atrás. São dois verbos. Verbos indicam o quê? Ação. Esses verbos estão em qual tempo? Imperativo. Ordem de Deus. Esses dois verbos aqui, irmãos, olha o que diz o primeiro: sai. Olha o que diz o segundo: o quê? Vai. Querido, guarde isso nesse texto. Se você quiser pregar sobre isso, pode pregar, querido. Sai e vai. Sai e vai, querido. É sair. Elias tinha de sair daquela situação. E assim também somos nós. Nós temos de sair dessa situação. Sair. Sai e vai. Ação. Qual que é a primeira ação, querido? Sair. Sair. Elias estava numa crise, era preciso sair da crise. Qual que era a segunda? Vai. Querido, sai e vai. Sai da crise, sai da preocupação, sai da ansiedade, sai do desânimo, sai do desconforto e vai. Vai, querido. É ordem. Imperativos, verbos, indicam ação. Primeira coisa é sair, querido. Que a segunda, vai. Deixa Deus, querido, abençoar a sua vida. Deixa Deus curar as feridas da alma. Mas sai. Ele deu essa ordem para Elias. E Ele dá essa ordem para nós ainda hoje. Sai. Sai, querido. Sai dessa situação. E vai. Vai continuar caminhando, querido. A história de Elias, irmãos, era para ele sair. Ele ia para onde? Ele ia continuar o ministério dele. Nós temos uma vida a continuar, irmãos. Nós temos família, nós temos igreja, nós temos pessoas queridas do nosso lado, nós temos filhos. É preciso sair, querido. Sai e vai, no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos colocar de pé, queridos. Vamos orar. Nós cantamos um cântico, irmãos, que fala só de ouvir tua voz. Só de ouvir tua voz. Só de ouvir a voz do Senhor Jesus, irmãos. A Escritura em Apocalipse, nas 7 cartas do Apocalipse, fala assim: quem tem ouvidos, ouça. Deixa Deus ministrar o seu coração. Fala só de ouvir e só de pronunciar o teu nome. Os meus medos se vão, a minha dor, o meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Vamos orar, querido. Baixe sua cabeça, guarde essas duas palavrinhas aí, ó. Sai
sai e vai. Deus amado, nós te agradecemos por essa noite, o privilégio que temos de estar na casa do Senhor. Obrigado, Deus, pela palavra do Senhor, palavra esta que é viva, eficaz. Hebreus 4,12 fala que ela é penetrante, cortante, mais do que espada de dois gumes. Que o Senhor possa abençoar-nos, ó Deus, as enfermidades da alma que sejam curadas pelo poder que há no nome de Jesus. Aqueles, Deus, que têm passado por crises melancólicas, depressivas, pelo poder que há no nome de Jesus, o Senhor possa estar visitando essa mente e esse coração. Se necessário, Deus, que entendam que há remédio, que há medicamento, que há o tratamento psicoterápico, mas também que há poder no nome de Jesus. Que busquem no Senhor, que busquem sim, Deus, o divã do psicólogo, do psiquiatra, mas que busquem estar no divã do Senhor também, conversando com o Senhor, sendo ministrado, sendo curado pelo Senhor. E nós clamamos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar curando para a glória do Senhor. Tua palavra, ela é fiel, e diz Isaías 53 que certamente o Senhor tomou sobre si todas as dores, e todas elas, não apenas físicas, mas também espirituais, emocionais e também da alma. E nós cremos nisso, e é baseados e pautados nessa palavra que nós clamamos e ministramos cura nesse lugar. Aqueles que têm passado por crises depressivas, crises melancólicas, doenças da alma, que possam ser curados pelo poder que há no nome de Jesus. O Senhor possa estar visitando essas vidas, derramando um óleo da graça, um óleo da cura, restaurando a sorte do teu povo, tirando o desânimo, tirando a tristeza da alma, tirando, Deus, as melancolias profundas e visitando com poder e graça para a glória do Senhor Jesus. Ó Deus, nós abençoamos o teu povo aqui nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre esse povo amado que se reúne aqui, e também, Deus, sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode assentar, querido. Eu vou na porta.